Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de gramática e hoje vamos falar um pouquinho sobre os fonemas e grafemas. Então são duas terminologias muito importantes na língua portuguesa que a gente precisa dominar. Então precisamos entender que os fonemas a gente pode associar a sons, aos sons, e este é um recurso que vai estar presente na comunicação oral. É a comunicação que a gente faz pela boca, né? A comunicação que a gente usa a boca. Então esse recurso vai estar presente nesse tipo de comunicação. Já o grafema, ele vai estar presente, ele é um recurso presente na comunicação escrita, onde a nossa via vai ser a mão. Então, esses dois termos eles são bastante diferentes, mas de uma certa forma estão atrelados, porque numa linguagem oral, na comunicação oral, os fonemas eles são muito importantes, porque são os sons que a gente consegue reproduzir. Então, a partir dessa perspectiva, utilizando os fonemas, eu preciso falar diretamente com o interlocutor, porque esse recurso ele vai sair a partir da fala. Então, tempos depois, houve a necessidade de realizar também a comunicação, só que não de forma direta, mas deixando de forma escrita para que o interlocutor, para que o locutor não necessariamente esteja conversando diretamente com o interlocutor. Então criou-se essa outra modalidade de comunicação que seria a comunicação escrita. Então aqui utiliza-se os recursos de grafemas ou letras e nesses recursos essas letras elas vão representar os sons. Então existe na língua portuguesa uma área que estuda todos os sons possíveis que a gente consegue produzir, né? E todos os sons que são úteis à nossa língua. E esses fonemas justamente são identificados e a partir dessa identificação a gente consegue criar os grafemas, que são as letras, para de uma certa forma representar os fonemas na comunicação escrita. Os fonemas a gente pode classificar em vogais, a gente pode ter fonemas vocálicos, fonemas semivocálicos e fonemas consonantais. E os grafemas eles já podem ser classificados em vogais e consonantais. Vamos ver cada um de uma forma separada e também de uma forma relacionada. Então, primeiramente pelas vogais. Na língua portuguesa, há a presença dessas 12 vogais, né, onde nós vamos ter vogais que são sons, os sons abertos, considerados abertos e orais, por justamente a gente não ter nenhuma interrupção durante a sua reprodução. E esses sons são o A, E, I, O e U. Vamos ter sons fechados e nasais, que de uma certa forma há uma interrupção, que é o an, en, in, on e o E vamos ter alguns sons também considerados como fechados, que é o e o o. Então, na língua portuguesa, há a presença desses 12 sons, desses 12 fonemas. E esses 12 fonemas podem ser representados por algumas letras, por alguns grafemas, como o grafema A, o grafema E, o grafema I, o grafema O, o grafema U, o grafema W. Né? Existe a possibilidade de um fonema vocálico ser representado pela letra U e também pela letra Y. Né? Por exemplo, na palavra bolo, a gente tem, por exemplo, essa letra O representando o som, né, o fonema O, né, de bo. Temos um outro O, só que essa mesma letra ela vai representar um outro som, que é o som de U. Então, a gente consegue pronunciar essa palavra na escrita, né, por meio da escrita a gente consegue pronunciar essa palavra como bolu. Né? Outro exemplo seria a palavra casa, onde a gente tem essa primeira vogal, essa primeira letra vogal, que representa o fonema A. E a outra letra A também, que vai representar o mesmo fonema, A. Então a gente consegue pronunciar essa palavra como casa. Outra palavra
é a palavra ventilador, onde nós temos a presença de uma letra E e uma letra N, representando o fonema em, né? E quando acontece essa situação, onde dois grafemas representam um fonema, a gente está diante de um dígrafo, onde o di significa dois, e grafo significa grafema. Então são dois grafemas, duas letras, representando um fonema, representando um som. Temos a letra I, que representa o fonema I. Temos a letra A, que representa o som A. E temos a letra O, que representa o som O. Então, pronuncie essa palavra como ventilador. Umas palavras, como por exemplo o Y, na palavra Iara, conseguimos perceber que essa letra Y, ela representa o som I. E temos a letra A representando o som de A e outra letra A também representando o som de A. Então conseguimos pronunciar essa palavra como Iara. Iara. Então é muito importante entender que há a presença de 12 sons vocálicos na língua portuguesa, e esses 12 sons podem ser classificados em abertos, orais, fechados e nasais. Outros tipos de classificação são as semivogais. As semivogais são muito semelhantes às vogais, só que de uma certa forma ela não tem tanto poder quanto uma vogal. E os sons que podem representar uma semivogal é apenas o som de I e o som de U. E esses dois sons eles podem aparecer, né, podem ser representados na escrita por algumas letras, como o E, como o I, como a letra O, a letra U, a letra L e a letra M. Uma forma de identificar uma semivogal é que ela sempre vai acompanhar uma vogal. E quando a gente faz uma separação silábica, ela não consegue se desmembrar dessa vogal, ela fica presa a essa vogal, porque ela é como se fosse uma vogal auxiliar, né? Uma vogal auxiliar da vogal principal. Por isso o termo semivogal, porque na verdade ela não é uma vogal, ela é uma vogal auxiliar, porque toda vogal ela é o centro de uma sílaba. Toda vogal, por ser um centro de uma sílaba, ela vai ficar separadinha em sílabas diferentes. Porém, as semivogais, elas se juntam com tanta força em uma vogal que elas não conseguem se separar na divisão silábica. A gente vai ver o conteúdo de divisão silábica, como dividir a palavra em sílabas, e aplicando essas regras, quando uma determinada vogal junta com outra vogal não conseguir se separar, é porque uma delas está desempenhando o papel de uma semivogal. E basta você identificar se é uma dessas letras ou se é um desses sons, I e U, para saber se é uma semivogal. Por exemplo, na palavra pai, a gente não consegue fazer uma divisão dessa palavra, né? Então, a gente percebe que há duas vogais juntas, a letra A e a letra I, representando os sons A e I, e elas não conseguem se separar. Então, uma dessas vogais está desempenhando o papel de vogal auxiliar ou de uma semivogal. E, como sabemos, o A não desempenha função de semivogal. Apenas o som I e o som U é que desempenha o papel de uma semivogal. Então conseguimos tranquilamente identificar que o I é quem está desempenhando o papel de uma semivogal. Na palavra Natal, temos duas vogais ligadas, apesar daqui ter uma letra L, que é considerada uma consoante, existe em determinadas palavras, a letra L ele pode não representar um som de consoante, mas sim um som vocálico. Então, na palavra Natal, a letra L representa um som de um consoante
E esse som é justamente o som de um U, Natal, né? Então conseguimos representar a letra U por meio da letra L. E em Natal nós temos duas vogais que não conseguimos fazer a separação e uma delas precisa desempenhar o papel de semivogal ou de uma vogal auxiliar. E sabemos que a letra A não desempenha o papel de semivogal. Então conseguimos identificar facilmente que a letra L é quem está desempenhando o papel de semivogal. Na palavra common, existe também a possibilidade da letra M, que é considerada uma consoante, representar um som vocálico. Então, na palavra common, a letra M está representando o som U. Então, ao representar esse som, conseguimos identificar a junção de duas vogais. Uma delas vai desempenhar a função de uma semivogal. Como sabemos que a letra A não desempenha a função de semivogal, a letra M é quem vai ser considerada como uma semivogal. Na palavra viagem é a mesma coisa. A letra E, a letra E, o som representado por essa letra E, na verdade, é o fonema E, viagem. É o som E. E ao ser o som E, né, sabemos que os únicos fonemas que podem ser semivogais é o I e o U. O E não pode ser semivogal, então resta apenas o M, que representa o fonema U. Na palavra meu, a mesma coisa. Nós temos a letra E representando o fonema E, né? O fonema E. Então, o fonema E não é considerado uma semivogal. Os únicos fonemas que são considerados semivogais é o fonema I e o fonema U. O fonema E já é considerado por natureza própria uma vogal. Então só nos resta classificar o U como uma semivogal. Também na palavra pão, a mesma coisa. Essa letra, esse grafema, está representando o fonema AN. Está representando o fonema AN. E o AN, ele não é considerado uma semivogal. Os únicos fonemas, os únicos sons considerados semivogais é o I e o U. Então nos resta classificar o O como uma semivogal. O outro tipo de classificação, que é a classificação mais simples, né, que não há muita confusão, é a classificação de consoantes. Então podemos ter os sons consonantais, como também os grafemas consonantais. Né? E esses grafemas, eles são todos aqueles que não são as vogais. Então nós temos esse som, que é representado pelo som. Esse é um detalhe muito importante. Né? A língua portuguesa ela não tem essa característica como a língua inglesa, porque a língua portuguesa ela é silábica. Ela precisa de uma junção de consoante com a vogal. Nunca é muito difícil vermos uma consoante numa sílaba isolada, sem uma vogal, sem um acompanhamento de uma vogal. Então ela precisa ter um acompanhamento de uma vogal. Mas na língua inglesa isso já é permitido. E essa letra ela tem uma sonoridade própria, uma sonoridade que não está atrelada a uma vogal. Então, este som ele é conhecido como B, B. Esse é o D, D, F, F, G, G, J, J, K, K, O, O, M, M, N, N, P, P, R, R, S, S, T, T, V, V, Z, Z, Sh, Sh, Lh, Lh, Nh, Nh. E esses sons, eles podem ser representados por letras, né, que consideramos como consoante. Então, por exemplo, todas essas são as letras que podem representar
esses sons consonantais. Por exemplo, a palavra casa, nós temos a letra C representando o som k, que junto com a vogal A se pronuncia como K. Mas o C, de uma forma isolada, tem uma pronúncia própria que é o K. Junto com a vogal A, aí conseguimos pronunciar uma sílaba que é o K. A letra S está representando o som Z. Então, junto com a vogal A, nós temos a sílaba za. Então, conseguimos pronunciar a palavra como casa. Também na palavra, como por exemplo a palavra táxi, nós temos a letra X representando dois sons, que é o k e o s. Então nós temos a palavra táxi. Então quando nós temos essa situação em que uma letra representa dois sons, nós estamos diante de um dífono, de dois, fono de fonemas. Então, dois fonemas, uma letra representando dois fonemas, dífonos. Então, é importante entender, né, que há a presença desses fonemas consonantais e eles vão ser representados por esses grafemas. Então, nós temos algumas regras para a compreensão de fonemas e grafemas. Então, precisamos entender que fonemas é totalmente diferente de grafemas. Fonemas utilizamos na linguagem oral, são os sons que conseguimos reproduzir, e o grafema são as letras que escrevemos e utilizamos na comunicação escrita. E nem sempre a quantidade de letras, a quantidade de grafemas, vai ser igual à quantidade de som, a quantidade de fonema na mesma palavra. Então, por exemplo, a palavra galho. Se formos contar os grafemas, as letras, vamos perceber que há 5 letras. A letra G, a letra A, a letra L, a letra H e a letra O. Se formos contar os fonemas, que são os sons que essa palavra tem, vamos perceber que há 4 fonemas. O fonema G, A, Y e O, formando a palavra galho. Outro exemplo é a palavra táxi, em que, ao contarmos os grafemas, percebemos que há 4 letras, e ao contarmos os fonemas, percebemos que há 5 sons. T, A, K, S, I. Então, nós temos a quantidade de grafemas diferente da quantidade de fonemas, e isso é possível. Mas também pode ser igual, como por exemplo a palavra casa. Nós temos 4 letras e temos 4 fonemas. Fonema K, A, Z, A. E as letras C, a letra A letra S e a letra A. A segunda regra é que o mesmo som, ele pode ser representado por várias letras. Até como vimos lá nos diagramas, as quantidades elas não são semelhantes. A quantidade de fonemas é diferente da quantidade de letras. Então, existe essa possibilidade de um mesmo fonema ser representado por várias letras, como, por exemplo, o fonema Z. Ele pode ser representado pela letra S, pela letra X e pela letra Z, como, por exemplo, nas palavras casa, exílio e zebra. A regra de número 3 é que é possível que uma letra represente vários fonemas. Então, é possível que uma letra, um grafema, represente vários fonemas, vários sons. Por exemplo, a letra X pode representar vários fonemas, vários sons, como os sons de S e o som de Z. É um exemplo. Como, por exemplo, a palavra texto. O X está representando
o som de s, texto. E a palavra exílio, o X está representando o som de z, exílio. A nossa quarta regra é que em determinadas palavras, a letra M e N, elas não estão representando um fonema, mas apenas indicando uma nasalização de uma vogal. Como, por exemplo, na palavra comprar. Esse M não está representando um fonema. Ele está indicando que essa letra O, ele representa um som nasal, né? Que é o ON, que é o comprar. Comprar. Na palavra ventilador, o N não está representando um fonema, mas ele está simplesmente indicando uma nasalização da vogal E, que representa, que é pronunciado como ventilador. Também na palavra ensinar. Então, em ensinar, o N não está representando um som. Ele está simplesmente indicando uma nasalização da vogal E, para ficar em. E a quinta regra é que a letra H, no início de palavras, não representa fonemas. Então, sempre que a letra H estiver no início de palavras, ela não vai representar fonemas. Por exemplo, a palavra hoje, nós temos 4 letras. A letra H, a letra O, a letra J e a letra E. 4 letras. Porém, de fonemas, o H não vai representar nenhum som, nenhum fonema. Então, nós temos simplesmente o fonema o fonema J, e o fonema E, indicando que há a presença apenas de 3 sons, 3 fonemas. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.